Pessoal, voltamos com mais um vídeo aqui do Seleção Literária e dessa vez nós voltamos com o nosso book haul, né? Nosso tradicional book haul. Se você não sabe que tipo de vídeo é esse, é um vídeo em que eu reúno todos os nossos recebidos aqui, né? Os tradicionais recebidos, os famosos recebidinhos aqui. Livros que são enviados por editoras, livros também publicados por autores país afora. Então a gente vai mostrar tudinho hoje. Você pode conferir tudo aqui na barrinha, tudo separado, os livros de editoras. Curiosamente, só tem uma editora nesse book haul, só a Companhia das Letras, mas temos muita coisa interessante de autores conhecidos e também autores independentes que estão aí publicando, fazendo suas publicações, que eu vou mostrar hoje aqui para vocês. Se você está chegando agora no canal, já aproveito para te convidar. Eu sou o Darwin aqui do Seleção Literária e te convido para deixar um like e se inscrever no canal. Você, estando inscrito, você confere todas as novidades que saem semanalmente aqui no Seleção Literária. É de graça, você não vai pagar nada, é só 2 segundinhos, você clica aqui no botão abaixo de inscrição e é isso aí. Bora lá! Abrindo aqui com as novas publicações dos livros do meu querido amigo PH Santos, que publicou agora de uma leva só 2 livros, eu posso dizer 3, né? Porque são 3 histórias aqui, em 2 em 1 aqui, de livros do PH. O primeiro deles, eu vou logo abrir com esse aqui, ó. Mais um volume do roteiro falado, o Andor, é o livro análise da série. Para quem ainda não sabe, o PH, ele, além de escrever para o canal dele aqui no YouTube, que é um sucesso, é um canal maravilhoso, ele também publica as suas análises, as suas críticas das séries, né? Saiu já da Casa do Dragão, o primeiro volume, e agora essa série aqui continua com o Andor, também uma série de muito sucesso. Também você pode conferir os vídeos dele, que eu vou deixar linkado aqui no box de descrição. Tem todo um capricho, é todo ilustrado, recomendo muito que você tenha isso aqui em mãos, vale muito, especialmente se você for fã das séries. Mas se você for fã do estilo PH de escrever, uma das coisas mais legais que tem nesse livro é isso aqui, ó. As referências bibliográficas dele, em que você encontra os pensamentos, a origem aqui do que abastece a criatividade da escrita do PH. Tem muita coisa aqui, do Foucault, passando por Marighella, passando pelo Richard Sennett. É muito interessante, então você pode aproveitar também para fazer uma boa lista de leitura a partir dessas ótimas referências aqui do PH. E aí ele também lançou uma outra coleção que saiu aqui nesse formatinho de livro aqui, que eu achei uma delícia, um maravilhoso, que são 2 contos, dois trabalhos ficcionais do PH Santos, em que ele traz o conto Febre, e aí você vira aqui o livro e tem o Atire-se, que é um outro conto. Muito legal, porque você traz 2 contos, 2 obras ficcionais inéditas, num preço muito bom, muito sugestivo, muito barato, muito popular, acessível e muito bom de ler também, sabe? Acho que as editoras poderiam explorar mais esse tipo de formato, eu gostei muito. Gostei não só do estilo do formato, mas também dos 2 contos. O Febre é uma história, é um fluxo de consciência, um grande fluxo de consciência de um ser. Eu não vou dizer para vocês o que é, para não dar spoiler, mas a gente vai acompanhando a trajetória de vida dessa pessoa que narra, contando toda a sua trajetória através da sua relação com um mestre, um suposto mestre, um tal mestre que a gente vai conhecendo no decorrer da história, e tem um final bastante interessante e muito provocativo. E o Atire-se, aqui a gente acompanha a história de uma arqueira que está ali se preparando para fazer um ataque, e também a gente tem um fluxo de consciência. Os 2 contos, as 2 histórias, elas são marcadas por essa característica textual que eu gostei muito. Abre muito espaço para as nossas reflexões, para os nossos pensamentos, adentrando através dessas 2 personagens. E além disso, também ao final de cada um dos contos, o PH traz um pós-fácil aqui, contando sobre a sua criação, sobre as suas ideias, a história de cada um dessas histórias, a história por trás da história. Então, recomendo muito que você conheça o nosso queridíssimo amigo PH Santos através dos seus escritos. Não só pelos seus vídeos, que são sucesso, adoro o canal, adoro o PH, tá sempre aqui conversando comigo, me dando dicas, e é uma honra poder ter os livros dele aqui no Seleção Literária e trazer para vocês
também. O outro livro muito especial que eu tenho aqui é o Meu Amor, Meu Ódio, uma coletânea de poesias do meu querido amigo Alexandre Almeida, também publicado aqui, dessa vez pela editora Folheando, uma edição belíssima, adorei essa edição, muito bonita, caprichada. Aqui ele traz algumas poesias em que ele questiona aqui na orelha: quanto tempo o amor leva para se tornar ódio? Nas poesias deste livro, os sentimentos, na verdade, estão de mãos dadas. Um complementa o outro. E essa dualidade faz com que você perceba que, com ou sem rimas, os versos são a melhor forma de demonstrar emoções. Tá aqui, nova coletânea de contos, de poesias do Alexandre de Almeida. Eu já tinha um outro livro dele, né, publicado, o primeiro livro dele, uma fantasia infanto-juvenil, Magos da Música. O Alexandre também é músico, tem um Instagram literário, comenta sobre literatura, foi livreiro, criador de conteúdo literário. Então confira, o trabalho do Alexandre também está aqui embaixo, linkado no link de descrição, e adquira também essa belíssima obra aqui do Alexandre, Meu Amor, Meu Ódio. Eu recebi um livro aqui da Confraria Mambembe, que é um coletivo de escritores cearenses, e que saiu nessa edição aqui muito bonita, muito caprichada, muito diferente. Eu gosto desse estilo aqui, parecendo um HQ, e é muito interessante porque ela é toda ilustrada. E quem me mandou foi a Luanda Figueiredo, que é uma seguidora aqui do canal. Conheci a Luanda no lançamento do livro da Dawana, então a gente bateu um papo lá. Foi muito legal, e ela não sabia que a Luanda escrevia. Fiquei surpreso quando eu recebi lá na caixa postal essa coletânea aqui, O Tangedor de Caranguejos. Aqui são vários escritores trazendo sua poesia, trazendo suas memórias, trazendo suas crônicas, e é ricamente ilustrado, com xilogravuras, com autorretratos, mas também com ilustrações urbanas, tipo sketch urban, né? Aqueles, acho que eu nem sei se exatamente o termo é esse, mas que, se você for de Fortaleza, você vai reconhecer muitas dessas ilustrações que estão aqui. Adorei. Luanda, uma satisfação receber sua obra aqui. Valeu, pessoal da Confraria Mambembe, muito obrigado. Também tem aqui o livro de estreia do Pablo Matias, o Tamarindos. Aqui nós temos uma reunião de 6 contos nessa publicação aqui, muito bonita, nesse papel craft aqui, eu não sei, mas só sei que é bonito, que conta histórias atravessadas pela morte. Tem como base as estruturas do patriarcado espalhadas nas relações afetivas e na construção da família brasileira. Pablo, inclusive, escreveu uma carta aqui dizendo que acompanha o canal. Fico muito honrado e muito contente de saber disso, de saber que, de certa forma, como ele escreveu aqui, o Seleção Literária coloca um pontinho aí importante no debate literário brasileiro. E tá aqui, bonitão, Tamarindos do Pablo Matias, pra gente dar uma conferida. Saiu aqui pela editora Negalilo, acho que é assim a pronúncia. Confira aí. Todas essas informações de todos os livros eu vou deixar linkados aqui no box de descrição para você conferir mais. Também chegou aqui o Vida de Livreiro, do Guilherme Leite. É um livro de crônicas aqui, de crônicas / memórias, enfim, em que ele conta sobre os seus 20 anos como livreiro na cidade de Belo Horizonte. Então a gente vai acompanhando aqui alguns causos, alguns pequenos percalços e histórias curiosas de livrarias e de livros trazidas aqui pelo Guilherme Leite. É uma história, é um tema que me agrada muito, é um tema que eu gosto muito de ler sobre livrarias, bibliotecas, livreiros. Então tá aqui essa belezura aqui nesse formatinho bacanudo, que eu tô gostando muito desses livros pockets, essa criatividade que escritores independentes, editoras independentes estão fazendo para baratear os custos, né? E tornar os livros mais acessíveis, como o que eu citei do PH. Fica mais barato, fica mais fácil de acessar novos leitores, atingir um público maior. É isso que a gente precisa. Muitas vezes, inclusive, vou abrir um parênteses aqui, a gente cai muitas vezes em um discurso de que o livro tem que ter o papel X, a letra tal, a capa assim, assado. E aí a gente esquece que isso gera custos, né? E acaba dificultando o nosso acesso a esses livros. Então tá aqui mais uma belezura para a gente conferir do Guilherme Leite, Vida de Livreiro. Temos também aqui o Turno da Madrugada, da escritora Mariana Iannelli. Aqui é uma antologia de crônicas de publicações que ela escreveu em revistas digitais entre 2010 e 2022. Então são 12 anos aí de escritos, de 130 crônicas que a Mariana escreveu ao longo desses anos.
E você pode conferir mais desse livro aqui também no box de descrição. Mariana, também muito obrigado. Também recebi aqui, nesse pacotão aveludado e muito bonito, que dá para proteger o livro, ó. Olha aí. Chegou aqui o Jornaleiro da Guerra, do Célio Achikar Júnior, que conta a história de um jornaleiro alemão e de uma estudante polonesa. Os dois se apaixonam em meio à trágica Segunda Guerra Mundial, né? E estão em lados opostos, e a gente vai acompanhar o romance desses dois protagonistas aqui no Jornaleiro da Guerra, do Célio Achikar Júnior. Acho que a pronúncia é assim do sobrenome dele. De toda forma, tá aqui, Célio. Muito obrigado. Nós temos também aqui o Dentro é Outra Revolução, da escritora Jesuana Prado, que saiu aqui pela editora Jandaíra. Aqui é uma coletânea de 52 poesias da Jesuana, que aborda processos internos comuns às mulheres, não exclui o lugar do masculino e homenageia questões da periferia e do sertão do Ceará, lugar de origem da autora e da sua família. Muito bonito o material. A Jandaíra capricha muito nas edições e estou contente aqui de ter esse trabalho da minha conterrânea Jesuana Prado aqui no Seleção Literária. Você confere esse e todos os outros livros que eu indicar aqui no box de descrição. Jandaíra e Jesuana, muito obrigado. E abrindo nossa seção de livros recebidos por editoras, nós vamos mostrar aqui 10 livros que eu recebi da editora Companhia das Letras. No final de ano só recebi livros dessa editora, do maior grupo editorial do país, e que eu sempre agradeço muito e fico muito honrado e agradecido realmente dessas publicações que chegam aqui para o Seleção Literária. Abrindo aqui, Um Ocidente Sequestrado, do Milan Kundera. Esse livro aqui é um livro relativamente clássico da obra do Kundera, porque ele traz uma visão sobre aqueles pequenos países que estão ali considerados do leste europeu, mas que tem uma vivência social e política também muito voltada para o lado ocidental do continente. Ali é Hungria, República Tcheca, Polônia, Tchecoslováquia, né? Antiga Tchecoslováquia, que é o local de origem do Milan Kundera, e ele faz essa análise desse local meio de limbo desses países, e que são países centrais da pauta, que foram discussões intensas no século XX. Está aqui Um Ocidente Sequestrado, do Milan Kundera, que sai nesse projeto gráfico muito bonito, né? Lançado pela Companhia das Letras, e que infelizmente o Kundera nos deixou ano passado, mas está aqui mais uma obra dele para a gente conferir. Nós temos uma obra muito clássica da literatura dinamarquesa aqui em mãos, que é a trilogia de Copenhague, da escritora Tove Ditlevsen. Acho que é assim a pronúncia, vocês vão me desculpando o meu dinamarquês, que está um pouco enferrujado. E nós temos a história dessa escritora, do que viria a ser hoje em dia muito popular no que se chama de autoficção, né? A grosso modo, é uma autobiografia, que esse termo a gente até pode questionar também, eu posso até elaborar depois num outro vídeo, contando sobre esse termo autobiográfico, mas é o que hoje a gente conhece como autoficção, que saiu pelos escritos do Karl Ove Knausgaard, pelos escritos da Annie Ernaux, vencedora do Prêmio Nobel. Aqui, a Tove Ditlevsen, ela conta 3 partes, divididas aqui entre infância, juventude e dependência, no início do século XX, né? Ela nasceu em 1917, foi se tornar escritora publicada aos 22 anos em 1939 e chega ao fim da sua vida em 1976. É um livro que está sendo muito lido aqui no Brasil, muito recomendado, e eu fiquei bem empolgado também para fazer a leitura dessa obra. Se você já leu, deixa um comentário aqui no box de na aba de comentários, box de descrição não, na aba de comentários, para a gente conversar mais sobre esse livro. Temos mais um livro também do grande escritor Henrique Villa-Matas, o Montevidéu, nova publicação aqui, também nessas edições que estão sendo repaginadas do Villa-Matas pela Companhia das Letras, né? Ele era um autor publicado pela Kozak Naif, e a Companhia das Letras está trazendo aí suas obras numa coleção muito bonita, muito minimalista, nessas capas bem atraentes, e também que tem uma cara também de Henrique Villa-Matas, né? Que é um escritor que passa muito por essa questão da escrita, da metaliteratura, e aqui também não é diferente. Ele conta a história de um traficante de drogas que viaja, na realidade, até Paris, e lá tenta
criar uma carreira literária malfadada, que não se dá de forma nenhuma. Mas aí ele passa a ficar obcecado por imagens de portas e passa a relembrar outras circunstâncias dele em outras cidades, em outras situações, e aí consegue abrir esse leque literário do que ele já estava se propondo a fazer em Paris. É uma dessas provocações que o Vila Matas traz, típicas das suas obras, e a gente pode conferir mais um aqui em Montevidéu. É um livro que eu acho que já vai talvez furar uma filazinha aí, porque o Henrique Vila Matas vale muito a leitura. Nós temos aqui uma obra muito interessante para a gente dar uma boa atenção, que é um resgate até então inédito, que é o novo livro da Carolina Maria de Jesus, O Escravo, romance inédito, que está sendo também resgatado pela Companhia das Letras, né? Tirando o Quarto de Despejo, todas as outras obras da Carolina Maria de Jesus serão publicadas pela Companhia das Letras, um trabalho importantíssimo, com análise de especialistas, com prefácio, com pós-fácio. Então isso é muito importante para a gente resgatar a literatura social da Carolina Maria de Jesus, que foi uma escritora que fez esse romance proverbial, como diz aqui a orelha do livro, que eu gostei muito desse termo. E a gente vai conferir mais um livro da Carolina Maria de Jesus que merece muito a nossa leitura, muito a nossa observação, porque os escritos da autora, ela realmente faz a gente ampliar o nosso horizonte literário para muito além do que a gente já tem tradicionalmente da literatura euro-ocidental. É um termo também que achei interessante aqui nessa orelha do livro de apresentação dela. Então realmente vale muito a nossa atenção, O Escravo, da Carolina Maria de Jesus. Por falar também em escritora que está ganhando um resgate, a Companhia das Letras traz aqui Meu Corpo Quer Extensão, uma antologia de 1929 a 1948 da Pagu, que foi a homenageada da última Flip de 2023. Aqui nessa antologia o leitor encontra um desenho do álbum de Pagu, uma carta para Oswald de Andrade, um trecho do seu romance Parque Industrial, outro extraído de Autobiografia Precoce, também obra dela, um conto policial publicado na década de 40 e, por fim, um poema Natureza Morta, todos escritos pela mesma mulher, uma das escritoras mais arrojadas e originais do século XX. A belezura, adorando essas capas também, esse projeto gráfico e resgate das obras da Pagu, fica aqui também para a gente conferir. Outro escritor muito importante e que também tem novas edições na Companhia das Letras é o Caio Fernando Abreu, aqui com o Triângulo das Águas, considerado o mais atípico dos seus livros. Aqui a gente traz três histórias curtas, o Dodecaedro, o Marinheiro e Pela Noite, que estão entre os melhores exemplos da emoção, da sensibilidade e, sobretudo, do anseio por mudança que movia o autor presentes em toda a sua obra. Esse traço aqui que vocês estão vendo, não sei se está pegando bem aí, aqui acho que dá para ver melhor, é do Leonilson, um grande escritor cearense, um grande artista plástico cearense, pintor, desenhista, e que compõe a obra do Caio Fernando Abreu. São contemporâneos e tem tudo a ver, um complementando o trabalho gráfico editorial do outro. Muito legal. Aqui também Caio Fernando Abreu no Seleção Literária. Novo romance do José Luiz Peixoto, Almoço de Domingo. Esse aqui era um projeto que ele ia fazer de uma biografia e acabou transformando num romance. Almoço de Domingo conta a história de um homem aos 90 anos de idade que começa a relembrar toda a sua vida, toda a sua trajetória, desde dos seus trabalhos como cafeicultor em Portugal. E aí a gente passa não só pela vida desse personagem, como também a própria história recente do país, da Revolução dos Cravos, da Guerra Civil Espanhola. Então tá aqui tudo posto em novo romance do José Luiz Peixoto para a gente conferir também. Temos também mais uma publicação da Jamaica Kincaid, em John, que é o seu primeiro livro publicado em 1985. É uma história que se passa nos anos 60, quando a Antígua e Barbuda, o país ali na ilha caribenha que ela nasceu, ainda era colônia inglesa, e ela conta a história de uma jovem que, aos 12 anos, ela começa a fazer seus questionamentos de vida, suas
suas indagações e começa a confrontar os papéis sociais e culturais impostos dentro da sua sociedade. Mais um livro publicado da Jamaica Kincaid aqui pela Alfaguara, já tem 3, né? Autobiografia de Minha Mãe, deixa eu pegar aqui os livros, e agora Veja Então. Aí já dá para fazer uma coleção Kincaid com essa autora que todas as vezes eu fico de ler um livro dela separado e acabo deixando passar. Não vou deixar passar mais essas 3 obras aqui. Acho que dava até para fazer uma leitura logo em sequência. São livros curtos, é uma boa assim pegar uma escritora tão premiada e tão consagrada como ela e fazer a leitura logo das suas obras publicadas aqui no Brasil. O que é que vocês acham aí? Vocês acham que seria uma boa? Deixa um comentário aí para mim, que eu vou acabar me incentivando aqui se vocês me derem essa contribuição também. Novo livro do Ivan Ângelo, O Vida ao Vivo. Esse livro tem ganhado uma boa repercussão, tenho visto muita gente elogiando e muita gente empolgada com esse novo romance do Ivan Ângelo, que ainda está produzindo, felizmente, trazendo o seu texto pra gente aqui, que ele conta a história do maior magnata da mídia brasileira, que se autodenomina jornalista, então você pode supor a quem faz referência esse livro, em que esse magnata da mídia brasileira, ele resolve contar tudo, contar todos os podres, todas as negociatas, todos os meandros da família dele, e num ato de sincericídio, vamos dizer assim, ele acaba narrando a intimidade de outras pessoas, também a dele próprio e de outras pessoas nesse romance muito inventivo do Ivan Ângelo para a gente conferir também. E por fim, para a gente fechar o nosso book haul, pessoal, o novo livro do escritor irlandês, o Colm Toynbee. Esse livro aqui é o Mágico, que conta a história biográfica, ficcional do Thomas Mann. Thomas Mann foi um escritor muito importante para a primeira metade do século XX, um escritor absolutamente incontornável da literatura mundial e que tem participação direta da sua vida, né, da sua influência, da sua literatura, que foi muito importante, é muito importante para a literatura, mas que tem a sua vida pessoal muito preservada e muito restrita a uma condição de um pai de família conservadora, de um homem de uma família muito rica, abastada, também muito conservadora, e que ele esconde questões muito íntimas da sua sexualidade. E o escritor elabora justamente esse relato ficcional da vida do Thomas Mann. Interessa muito, eu gostei muito de ter lido sobre a mãe do Thomas Mann, né? Já indiquei muito aqui O Regresso de Julia Mann a Paraty, também uma obra ficcional, e eu acho que vale também a leitura desse consagradíssimo escritor irlandês, novamente publicado aqui no Brasil pela Companhia das Letras. Pessoal da Companhia das Letras, como sempre, muito obrigado pela atenção e também muito obrigado pela atenção você que chegou até o final aqui do vídeo. Eu fico muito agradecido, todo mundo que chega ao final do vídeo, deixa um like, se inscreve, comenta aqui. Isso realmente aproxima muito a nossa relação, eu agradeço demais. Isso ajuda demais também o nosso canal aqui, o Seleção Literária, a crescer, a aparecer sempre mais e mais. Confira os nossos conteúdos, compartilhe também nos seus grupos aí de amigos, leitores e leitoras espalhados pelo país afora. Eu já agradeço demais a atenção de vocês. É isso aí, pessoal. Valeu!